O objetivo desse vídeo é apresentar o como a gente pode estar utilizando ferramentas de gestão para estar sustentando os processos de recuperação judicial. Para iniciarmos, eu vou fazer uma breve introdução das etapas que compõem o processo de recuperação judicial. Então, nós iniciamos um processo de recuperação judicial pelo pedido que é feito por parte das empresas. Esse pedido, ele geralmente tem dados financeiros e também é composto pelo histórico da empresa e as justificativas do que levou a empresa a chegar na situação de necessitar da recuperação judicial para se manter no mercado. Depois desse pedido, ele é julgado e aí acontece o deferimento ou o indeferimento desse processo. A partir do momento que acontece o deferimento, então a empresa, ela de fato se encontra em recuperação judicial e aí ela vai ter um período para elaborar o plano que posteriormente vai ser aprovado em assembleia pelos credores do processo. Após essa aprovação, a empresa ela entra num período de execução do plano, onde ela tem que ficar pelo menos 2 anos cumprindo o que foi acordado em assembleia, gerando resultado positivo e também sem se negativar novamente no mercado. Se ela conseguir cumprir esses critérios por 2 anos, ela é dada como recuperada. Começando a fazer um link com as ferramentas, então, na etapa de pedido de recuperação judicial, a gente costuma utilizar uma ferramenta para fazer o diagnóstico do melhor momento da empresa entrar em recuperação judicial. A ferramenta que a gente utiliza aqui é uma matriz, onde ela avalia os indicadores financeiros de geração de caixa, disponibilidade de caixa, disponibilidade de crédito e grau de endividamento. Sendo que, quando a gente fala de geração de caixa, disponibilidade de crédito, quanto maior, melhor, e grau de endividamento, ao contrário, quanto menor, melhor. Então, essa matriz ela é composta por quatro quadrantes, sendo que quando a gente tem uma situação que é a melhor de todas, onde a gente tem uma geração de caixa positiva, uma alta disponibilidade de caixa e uma alta disponibilidade de crédito, atrelada a um baixo endividamento, a gente tem uma empresa que ela está numa situação pronta para crescer. Quando a gente tem o exato oposto, que é uma geração de caixa negativa, uma baixa disponibilidade de caixa, ou até uma disponibilidade negativa de caixa, uma baixa disponibilidade de crédito e um alto grau de endividamento, o risco já é tão alto de continuar com essa empresa que aí, no caso, ela se encontra no quadrante de falência, de recomendação de falência. Quando a gente tem um meio termo, a gente então tem um ponto ótimo de pedido de recuperação judicial, ou seja, quando a situação não é tão grave, onde ainda existe algum caixa ou ainda existe alguma disponibilidade de crédito e, com isso, a chance de você conseguir recuperar a empresa aumenta significativamente. Fazendo um paralelo com a empresa, com a metalúrgica, que a gente vai estudar aqui hoje, então, essa empresa ela entrou em recuperação judicial no ano de 2016. E foi fazer o pedido dela de recuperação judicial, ela se encontrava num cenário com disponibilidade de crédito ainda, gerando caixa positivo, então mensalmente a operação se pagava, uma disponibilidade de caixa já operando próximo ao negativo, já era baixa a disponibilidade de caixa, e com alto grau de endividamento. Ou seja, apesar de suas operações se pagarem, ela não conseguia, ela gerava caixa, mas esse caixa era consumido e a gente precisava consumir, inclusive, a disponibilidade de caixa para conseguir arcar com o endividamento. Então, a parcela da dívida mensalmente estava tão elevada que a geração de caixa por si só não conseguia sustentar o resultado. E aí era necessário cada vez mais ou tomada de crédito, e aí botando em risco a disponibilidade de crédito, ou um aporte por parte dos acionistas. Então,
depois de avaliar esse cenário, o que a gente recomendou foi que ela entrasse em recuperação judicial e o foco dessa recuperação judicial fosse dado por endividamento, pela circunstância, pela questão dela se pagar, a geração de caixa dela ser positiva, né? A operação conseguia se pagar, porém a dívida dela estava tão alta e não estava equalizada de forma mensal, de forma que ela conseguisse, com essa geração de caixa, cobrir, né, saldar suas dívidas. E aí, por isso, o foco da recuperação judicial foi em relação ao endividamento. Se a gente tivesse um cenário oposto, se a gente tivesse uma geração de caixa negativa, o foco da recuperação judicial seria em estar se reestruturando para poder, no caso, conseguir começar a gerar um caixa positivo, para daí conseguir fazer com que esse caixa gerado fosse capaz de saldar as dívidas. Bom, então depois que a gente diagnosticou e recomendou a recuperação judicial, foi feito o pedido, o juiz fez o julgamento dele e deferiu o processo, e aí então entramos na etapa de elaboração do plano, né, para poder submetê-lo à aprovação da Assembleia. Esse plano ele foi feito utilizando da ferramenta de gestão de planejamento estratégico. Então, a gente montou o mapa estratégico dessa empresa, né, com base nos dados tanto do diagnóstico, da matriz que a gente falou ali atrás, quanto de um questionário de planejamento estratégico conduzido, aplicado nas pessoas que eram mais antigas na organização e pessoas chaves na organização também, que aí sabiam todo o histórico da empresa e sabiam também o que a gente tinha feito de errado ao longo desse processo, ao longo dos anos, que tinha levado a empresa à situação atual. E aí, cruzando esses dados do diagnóstico com os dados do questionário, da aplicação do questionário, a gente então montou o mapa estratégico dessa empresa, que era constituído por 3 itens, né? Os resultados finalísticos, que eram os resultados que a empresa precisava alcançar para poder, de fato, sustentar o plano de recuperação judicial. A gente tinha o foco estratégico, que era os objetivos que ela precisava alcançar quanto organização para conseguir chegar a entregar esses resultados finalísticos, e aí a gente tinha os fatores críticos, que eram tudo aquilo que não permitia com que esses focos estratégicos fossem cumpridos hoje, com que esses objetivos estratégicos fossem alcançados hoje na organização. Bom, então aqui eu tenho exatamente a foto do plano, né, que foi montado, do planejamento, do plano estratégico, do mapa estratégico que foi montado. Esse mapa a gente lê de baixo para cima, então atuam os fatores críticos para conseguir alcançar os meus focos estratégicos e, consequentemente, entregar os resultados finalísticos. E aí, para os fatores críticos, a gente montou planos de ação. Para objetivos estratégicos, a gente começou a fazer um acompanhamento mensal, através de indicadores. E os resultados finalísticos, a gente também ia monitorando mensalmente para ver se eles estavam sendo alcançados. E aí, depois então de montar esse planejamento estratégico e levar para a Assembleia o plano sustentado por esse planejamento estratégico, a gente começou a etapa então de gerenciamento de resultados. O que a gente conseguiu ver também, é importante falar, é que quando a gente foi apresentar esse plano na Assembleia, ficou muito mais fácil de aprovar por ele estar sustentado nesse mapa estratégico, porque ficava muito claro para os credores o que estava sendo feito de diferente na organização, qual o foco que ela daria, como ela resolveria seus problemas e como que aquele plano iria ser alcançado. Então, foi de extrema importância ter o plano, né, sustentado nesse mapa estratégico, porque aí fez com que o processo inteiro passasse uma maior credibilidade. E aí, né, então, depois da aprovação do plano, a gente entrou na etapa de execução. E aí, para sustentar a parte de execução, foram utilizadas ferramentas de gerenciamento de resultados.
onde a gente conseguia passar mensalmente um status de como estava indo o cumprimento daquele mapa estratégico para o administrador judicial e ele assim reportar para os credores, e também a gente conseguia ter uma visibilidade do que a gente precisaria corrigir de rumo dentro da operação que estava levando, né, ao não cumprimento de algum item lá do mapa estratégico. Então, esse gerenciamento de resultados, ele foi suportado, né, pelo seguinte sistema de gestão. A gente tinha uma estratégia, essa estratégia ela foi desdobrada em metas. Esse desdobramento das metas começaram a ser acompanhados, essas metas começaram a ser acompanhadas, a terem donos, e aí esse acompanhamento de metas, conforme a gente, o dono da meta, ele identificava alguma meta não estava para ser alcançada, ele aplicava uma ferramenta de fato, causa e ação, né, fazia um FCA, analisando, né, e se embasando o que poderia ser modificado dentro dos processos e monitorando também essas modificações dos processos e indicadores operacionais. E isso tudo era acompanhado em um fórum mensal de reunião mensal de resultados. Então, nessas reuniões, esses planos dos FCAs, construídos pelos donos das metas, eram apresentados e se colocava todo mundo na mesma página, se validava se a gente estava indo no caminho correto, e aí também era possível visualizar algum risco em relação à entrega desse plano de uma forma geral, tá? A gente só fez o desdobramento de metas utilizando um foco estratégico. Então, o resultado finalístico, ele era acompanhado, a gente tinha uma pessoa responsável por apurar, e ele tinha um desafio, ele era estimado, né? Ele era estimado com base no que a gente precisava para cumprir o plano, mas ele não era uma meta. Agora, em relação ao foco estratégico, para cada foco estratégico a gente identificava qual que era o objetivo, né? E para cada objetivo a gente criava indicadores, e esses indicadores sempre tinham uma pessoa responsável por apurar, responsável por gerenciar, né? Dona mesmo dessa meta, e aí essa meta ela era acompanhada, ela era projetada e acompanhada de forma que, se ela fosse atingida mensalmente, a gente conseguiria ter a entrega do plano. E por último, eu gostaria de apresentar para vocês um sisteminha que a gente montou em Excel para poder controlar, né, a execução de todo esse sistema de gestão ao longo desse processo de recuperação judicial. Então, dentro desse Excel, a gente tinha a projeção de metas, a aba farol, a aba ranking e a aba gestão de pendência. Então, quando a gente clica na aba de projeção de metas, né, a gente tem, então, os objetivos e indicadores ligados aos focos estratégicos e aí a projeção mensal deles, né? A gente conseguia, clicando dentro de um objetivo, ir para essa tela, que era a tela de apuração, onde a pessoa vinha aqui e conseguia lançar o realizado, né, mensal. Esses dados são fictícios, tá? A gente está aqui agora utilizando dados que não eram reais do projeto, até para manter a contabilidade, mas então a gente conseguiria entrar aqui e aí fazer a apuração. E aí, quando a gente tinha um desvio, quando a gente via que tinha alguma coisa que não estava sendo alcançada, quando tinha algum desvio negativo, era possível cadastrar a análise crítica e o plano de ação. Então, aqui a gente conseguiria colocar, filtrar o indicador e escrever o que foi a causa, o que estava gerando aquele desvio, a justificativa do desvio, e ação com responsável, prazo de conclusão e tendência esperada, né, de como que se comportaria o indicador caso essa ação fosse concluída, tá? Esse tratamento de desvio, ele fica acompanhado nas reuniões mensais, onde nas reuniões mensais a gente conseguia ver a apuração
de cada indicador, né? E aí o farol, através da aba farol, ver se ele estava vermelho ou verde. E em caso de vermelho, a gente conseguia ir na aba gestão de pendências e verificar se para aquele indicador a gente tinha um plano de ação atrelado, construído e como estava o status desse plano, né? Se tinha alguma coisa atrasada, em andamento, concluído. Bom, e por último, então na aba ranking a gente consegue visualizar a performance dos gestores em cada uma dessas etapas do sisteminha de gestão montado para sustentar a recuperação judicial. Então a gente conseguia ter uma visualização se eles estavam monitorando os resultados, se eles estavam executando as ações e se essas ações estavam de fato sendo eficazes, se elas realmente estavam gerando resultado e a entrega dos resultados por cada um dos gestores, né? E aí, por aqui também a gente conseguia, inclusive, verificar uma meritocracia, ou bonificar os mais engajados, aqueles que estavam apresentando melhores resultados.